Bem, gente, nós vimos aí, né, sobre o papel, né? Então a gente vai ver aí a questão do papiro. Vocês viram aí, eu expliquei tudo isso na sala de aula direitinho, cuidado aí para avaliação. Eu mostrei para vocês no slide a prensa, como era feito. Então as tiras era colocada uma camada em um sentido, a camada de cima no outro sentido, imprensado, batido com a marreta de madeira. Depois que tirava, passava-se uma pedra para fazer um polimento, para daí então estar pronto para fazer a escrita no papiro. Depois, com alguns anos, nós vamos ver que aí surge o pergaminho, tá? O pergaminho também é um tipo de papel e é um papel que foi escrito também a Bíblia, e ele surgiu, ou a sua origem, ela é uma origem grega, tá? Essa palavra pergaminho, ela vem do termo grego, pergamene, e serve para descrever um objeto feito de peles de animais. Eu falei também isso na sala de aula para vocês. Então, frisei, cuidado aí porque vocês podem esquecer, mas eu frisei isso na sala de aula. Então, o pergaminho é feito de couro, tá? Ou da pele, né, de bezerro, cabra e cordeiro. Foi bastante popular durante a Idade Média e serviu como substituto do papiro. Mais tarde, o pergaminho também começou a ser usado para encadernar livros e documentos. Então, até hoje existe esse modelo, né, de usar o couro para encadernação de livros. A exemplo disso, nós temos várias Bíblias na nossa mão, encadernada com couro, né? Então existe Bíblias aí mesmo, capa de couro, livros, capa de couro. Então o pergaminho é algo muito importante. Então você já sabe que o pergaminho veio da cidade de Pérgamo, uma cidade que aparece em Apocalipse. E lá existe uma, né, das 7 igrejas da Ásia. Se você ler Apocalipse, você vai ver lá a igreja de Pérgamo, então, justamente de onde surgiu o pergaminho. Até hoje ele é usado, né? E o pergaminho começou a ganhar preponderância a partir do século II a.C. e foi bastante popular até o século XVIII, quando começou a ser substituído pelo papel. E a gente percebe que hoje, né, o papel é bastante usado. Então as fábricas hoje fazem papel. Nós temos aqui no Brasil várias empresas que produzem celulose, tá? E hoje é feito de pinho, é feito hoje de bambu, feito de eucalipto e vários outros materiais aí que eles utilizam hoje. O pergaminho hoje é muito considerado, respeitado. As universidades ainda utilizam, e quando elas querem dar um título nobre, pega
um pergaminho, escreve ou bota o carimbo daquela faculdade e entrega ao condecorado, tá? Então é bem utilizado, ok? Então eu mostrei para vocês um desenho alemão de 1568, esticando um pergaminho, e a gente vai ver lá, Paulo dá tanto valor a isso que quando ele escreve em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13, ele diz a Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, e ele escreve dizendo, principalmente os pergaminhos. Então hoje a igreja precisa de fato ler, né? Ler. Então, a Bíblia é um livro escrito, tá? Foi escrito em formato de rolo, eu já expliquei para vocês. A Bíblia teve 40 autores de diversas, tá? Profissões, pescadores, boiadeiros, médicos e homens que foram instrumento de Deus para que a Bíblia estivesse nas nossas mãos hoje. O Antigo Testamento durou muitos anos para ser escrito. Durou cerca de 1407 anos, enquanto que o Novo Testamento durou 100 anos. O Antigo Testamento, aproximadamente 15 séculos, e o Novo Testamento, 1 século. Então nós sabemos que cada século simboliza, né, ou significa 100 anos. Então a Bíblia demorou, o Antigo Testamento, quase 5 séculos, o Novo Testamento 1 século, que é 100 anos. Então, eu também falei para vocês, mostrei uma foto da prensa de Gutenberg. Esse camarada inventou essa prensa em 1450 e ela foi utilizada para fazer a impressão do primeiro livro, que foi chamado de Bíblia, tá? Ele fez essa primeira impressão da Bíblia completa nessa prensa chamada Prensa de Gutenberg, no ano 1450. Essa Bíblia completa é chamada Bíblia de Martim Lutero, ok? Guarda isso lá. Então, nós temos aí a parte de quantos autores. O Antigo Testamento nós temos 39 livros, nós temos no Novo Testamento 27 livros. Na Bíblia Católica nós temos 7 livros a mais. A nossa Bíblia são 66, a Bíblia Católica 73 livros, tá? Nós também sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico, tá? Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas porções em aramaico, exemplo de Daniel, tá? E o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, tá aí, tá? Mais uma informação também foi cobrado na sala de aula. Vale lembrar a vocês que a Bíblia, em nenhum lugar dentro dela existe o nome Bíblia, tá? A Bíblia só tem o nome Bíblia na capa e na entrecapa. A Bíblia é dividida de Antigo Testamento e Novo Testamento.
A palavra testamento significa aliança, acordo ou pacto, tá? Não esqueçam disso. Aliança, acordo e pacto. Então, poderíamos dizer que o Antigo Testamento é chamado também de Antiga Aliança. Antiga Aliança. O Novo Testamento, Nova Aliança. Toda a Bíblia, o seu tema central é Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o tema central da Bíblia é Cristo. Então, quem inspirou a Bíblia? Tá? O Espírito Santo. E esses pontos nós não podemos esquecer, tá? Então, a Bíblia é um livro estabelecido, criado por Deus. Deus precisava de fato usar o ser humano para que o ser humano viesse ser instrumento de Deus, para que a Bíblia estivesse em poder de cada um de nós, ok? Aí alguém pode parar e perguntar a você, por que então que eu devo acreditar na Bíblia? A resposta é simples, porque a Bíblia é a palavra de Deus e nela existe evidências internas e externas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, vários acontecimentos que hoje perpassa pelo mundo, nós vamos encontrar isso na Bíblia Sagrada, né? Os homens vieram descobrir há pouco tempo atrás que a Terra era redonda, mas o profeta Isaías já dizia, é ele quem se assenta sobre o ciclo da Terra, o globo da Terra. Então já estava dizendo para a ciência que a Terra era redonda. E vários outros textos que a Bíblia consegue provar a sua existência, ou sua evidência interna e externa. Então, a Bíblia ela dá testemunha por si só, tá? E nós percebemos que o testemunho interior da Bíblia é o próprio Espírito Santo. Então, ao ler a Bíblia, nós temos a capacidade de interpretá-la com o conhecimento do Espírito Santo. E isso é tão forte que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ou vos fará lembrar de todas as coisas. Então, tudo aquilo que você ler na Bíblia, o Espírito Santo, ele faz o papel de te lembrar. Então, para cada episódio, para cada situação, o Espírito Santo sempre nos lembrará um texto bíblico, às vezes para confrontar com as nossas atitudes e às vezes para dar ênfase àquilo que nós queremos mostrar para outras pessoas. A Bíblia tem uma capacidade muito grande, tá? Quando a gente fala da parte exterior, né? Na sua parte exterior, a Bíblia ela consegue, tá? Transformar o incrédulo, converter, confrontar, fazer com que ele mude de vida, né? Ao ler a Bíblia, nós temos uma frase de Martinho Lutero, e quando ele conta como ele foi confrontado, lendo um texto bíblico onde diz assim, o justo viverá da fé. Então, quando ele vê aquilo ali, ele é confrontado pela palavra. Então, essa é a evidência, tá? De que a Bíblia, ela trabalha no ser humano interiormente e exteriormente, ok? Então, na unidade da Bíblia, vocês já viram que a Bíblia, ela tem seus autores, os seus livros. Então, nós vamos aí às informações que também são interessantes para nós. Quando nós falamos das informações acerca da Bíblia, a Bíblia dá testemunho de Cristo e ela relaciona, tá, a história de toda a Bíblia, documentários bíblicos,
ela vai mostrar a evidência de que Cristo, ele está, né, nesse propósito de transformação do homem, citado na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Gênesis 3:15, nós vamos ver a Bíblia dizendo: da mulher nascerá um varão, e esse esmagará a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. Então, aponta para a redenção, aponta para Cristo. A Bíblia também, ela exerce um papel muito grande de influência, tá? As Escrituras Sagradas têm sido traduzidas em mais línguas, tá? Cada ano que passa, a língua vai ganhando, a Bíblia vai ganhando corpo, tá? E chegando a povos, raças, com literaturas já traduzidas para aqueles povos, a fim de que eles de fato conheçam a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, ela é infalível, ela é inerrante, e a Bíblia com certeza não vai morrer. E nós vamos agora à parte do cânon. Atente-se para essa parte aí, que é a parte do cânon da Bíblia. Também é explicado em sala de aula. A palavra cânon, tá? Ela quer dizer régua, ou ela significa régua ou vara de medir. Então, para canonizar um livro, tinha padrão. Quando eu falo de régua ou vara de medir, tá? Na verdade, isso aqui era para determinar que havia um padrão para identificar se a Bíblia, ou aliás, se aqueles livros eram de fato canônicos, tá? E para ser canonizados esses livros, eles tinham que ser padronizados, tinham que estar dentro de um padrão. Para que surgiu isso? Tá? Nós sabemos que Deus ficou sem falar com o homem num período de 400 anos. Esse período aí é um período de silêncio. Deus fica sem falar com o homem 400 anos. Período interbíblico, tá? Então, esse período de silêncio, ele vai de Malaquias a Mateus. Deus se cala, quando ele responde com a vinda do Messias, tá? Então, esse período de silêncio, que é um período de 400 anos, nesse período de 400 anos, os homens decidiram escrever por conta própria. Então, lá vai surgir 14 livros. Depois eles fazem um estudo canônico, reconhece 11. Depois, uma outra reunião, baixam para 9. Depois, 7, tá? Então, eles vão aí fazer a parte de canonização do Antigo Testamento e do Novo Testamento.